de assunto, eu acho que ao longo já da conversa ficou bem evidente que o processo de sucessão está sendo bem conduzido, né? Sim. Estão bem afiados aí. É, mas quais os desafios de trabalhar a sucessão hoje? Primeiro, você tem que avaliar dentro da família quem realmente tem o desejo de continuar, De ser produtor de de cana? ser produtor, É. não é? Quando a Bianca, né, dando um testemunho nosso, né, da questão da sucessão, quando a Bianca, uma coisa que eu nunca interferi foi na formação das minhas filhas. Eu dei sempre a oportunidade delas escolherem. Ela escolheu agronomia e a minha outra filha também está fazendo agronomia. Elas escolheram. Aí quando se formou e veio, a primeira coisa que eu perguntei para ela é isso que você quer? Aí eu fiz ela dizer para mim, não, eu quero. Ela teve que falar para mim, não, eu quero. Então tá bom. A partir do momento que ela falou, eu quero, ela já se comprometeu, tá certo? Então, e o que eu posso dizer hoje aos pais, aos avós? Eles têm que levar os filhos para o campo. Eles têm que sentir, eles têm que apalpar, eles têm que vivenciar, para que eles tomem gosto para aquilo. Você conhecer a história, né? Conhecer a história. E se você forçar uma sucessão, não vai dar certo. Então ela tem que vir espontânea, não é? Agora, é óbvio, se você é do agro, você vai levar os seus filhos a também serem do agro, tá certo? Agora, o pai que é do agro e leva o filho a querer ter outra atividade ou uma outra profissão, ele está dizendo, não, eu não vou ter sucessor, É. tá certo? Eu vou tocar até onde eu conseguir, depois eu não vou mais, porque eu não tenho sucessão. E para mim, uma grata surpresa que eu tenho duas filhas, né? Então, assim, e elas terem pegado esse desejo de continuar, de aceitar a sucessão, né? Para vir para dentro e conduzir. Porque tudo que nós construímos até hoje é para os filhos, não é? Então, nada mais natural eles assumirem o negócio dos pais. Agora, tem filho que não gosta do agro, Sim. tá certo? Filho Mas quer ser médico, por quer ser exemplo. médico, quer ser um advogado, sem problema nenhum. Advogado até consegue tocar, né? Exatamente, sem problema nenhum. Mas, assim, o que eu oriento, né, o que eu posso dizer assim aos pais, levem seus filhos para o campo, para ele sentir que se é realmente aquilo ali também ele quer. Porque se você força também e depois não é, aí é frustrante, sabe? E assim, a Bianca já entrou fazendo bem a sucessão, a minha outra filha também fazendo agronomia, ela já despertou o desejo também de continuar fazendo a sucessão, até junto com a Bianca. E isso é importante, porque imagina se o agro não tem sucessão. Agora vamos pensar no agro de um todo. Se não tem sucessão, como vai ser? Tudo Como que arrendado. vai conduzir, não é? Então, assim, eu acho que é quase que uma obrigação dos pais chegar nos filhos, ter uma boa conversa e dizer, olha, o nosso negócio é esse, o meu DNA é o agro. Eu vou te levar a você dar continuidade. E ali, nesse tempo, dá para você perceber se o filho tem ou não tem aptidão. Aí, se não tem, tudo bem, mas Fez a sua parte, você né? tem que fazer a sua parte. Não dá para você não fazer a sua parte e depois Querer reclamar que cobrar. você não tem sucessão. Ou você não conseguiu fazer um sucessor, não é? Até porque eu conheço casos de cooperados nossos que foi para medicina ou montaram suas empresas e pela raiz familiar continua tocando a área, colocou lá um gestor de confiança, montou uma estrutura de confiança, o cara tem outra profissão, mas a operação agrícola se mantém viva na família, né? Sim, Então é uma questão de que você falou, né? Passar os valores, né? Daquele, exatamente. Porque não quer dizer que a pessoa vai ser sucessor, que ele tem que estar lá dentro da área. Ele minimamente ele tem o conhecimento do que é uma agricultura, né? Seja ela qual for. Se ele tem, ele pode pôr um gestor,
né? Ele vai lá um dia na semana, 2 dias na semana, ou vai num final de semana, mas ele sabe que o negócio dele está rodando, mas ele também tem que ter o conhecimento. Sim. Porque muitas das vezes, né, algum gestor traz uma operação, alguma dúvida, ou que traz para mim, e talvez eu que vou ter que dar a solução para ele. Não, melhor é o dono tá lá, né? Exatamente. Então, tipo assim, você também tem que conhecer do negócio. Então, hoje, quando você faz a sucessão, né, a Bianca está ali já fazendo a sucessão da Agropecuária Nova Terra. Ela está tendo a oportunidade, né, de eu ainda estar firme aqui no negócio e vou transmitindo para ela todo aquele conhecimento que eu adquiri de todos esses anos. Então já facilita um pouco a vida dela também, não é? Agora, de novo, os pais sempre têm que levar os filhos para o campo. Se for para a pecuária, leva para a pecuária. A Bianca, quando é novinha, eu levava ela, a gente tinha, eu sempre reservava os sábados para cuidar da parte da pecuária. Não que eu não cuidava nos outros dias, mas tipo, quando tinha consultoria, alguma coisa, eu delegava tudo, eu fazia tudo aos sábados. Então tinha sábado que a gente entrava no escritório da fazenda, saía de lá, entrava de manhã, saía 8, 9 horas da noite, fazendo todo o planejamento pecuário. E a Bianca, criancinha, eu já levava ela lá, e ela... Tinha dia que ela não aguentava, nós estávamos lá fazendo planejamento e ela deitava lá no chão do escritório, lá no piso e dormia. Entendeu? Mas estava lá. Absorvendo, né? Só absorvendo. Tem uma faculdade ensina, né? Então, quando ela foi fazer agronomia, ela já não tinha dúvida, não, é isso que eu quero. Tanto é que está aí. Hoje ela está lá fazendo a sucessão, estou passando para ela, passando o bastão e ali, no final, é ela mesma que vai conduzir junto com a minha outra filha. A minha esposa cuida de toda a parte financeira e contábil. Então, assim, estamos bem estruturado em família. A família respira isso. Exatamente. Né? A nossa família respira o agro, o DNA está no nosso DNA. E assim como está no DNA do Brasil, né? Claro. Hoje o Brasil respira agro, é o que sustenta esse país imenso, gigante que nós temos. É o agro. Fale quem falar, mas não tem como. O DNA, qual é o DNA do nosso país? É o agro. É produção de comida, de combustível, de fibra. É isso aí. Não tem. Tudo está ligado. Ó. E um país maravilhoso esse nosso. É isso. Né? Com certeza. Esse país nosso é bom demais. Ô Bianca, e qual que é o desafio para você nessa sucessão aí? Tá vindo uma irmã também, aí você vai ter que transmitir, vai ter que receber o conhecimento e transmiti-lo, né? A parte boa é que ela tá vindo também, né? Dividir a bronca, né, Para dividir a bronca um pouquinho. Assim, eu vou passar minha visão de filha, então, né? Eu consigo perceber justamente isso que meu pai comentou, essa aproximação. Ele sempre nos aproximou daquilo que foi vivido na fazenda, né? Eu vivenciei a pecuária muito antes de vivenciar a agronomia até. Acho que até por ser criança, né? Às vezes um pouco mais interativo, ia para fazenda, ia para o curral. Pegava a vaquinha, dava o nome para ela, né? Dava mesmo, viu? Então, assim, sempre houve essa aproximação, desde criança. Tanto é que quando eu fui decidir assim, que curso eu vou fazer para a faculdade, eu já sabia que eu queria ir para a faculdade, fazer alguma coisa, e o ápice, assim, para mim, ia ser quando eu voltasse para casa para trabalhar junto com meu pai, né? Não tinha nada definido assim, eu vou terminar a faculdade e vou voltar direto, vou terminar a faculdade, vou viver um pouco fora, né, em alguma empresa, e depois eu vou para dentro de casa. Não tinha nada disso definido, mas eu sabia que, em última instância, a minha vontade era voltar para dentro de casa e continuar e trabalhar com os meus pais. O desafio é, assim, a gente não sabe o que é que espera a gente, de fato, assim, porque a gente passa pelo curso da faculdade, a gente pode ouvir os relatos de outras pessoas, mas na hora que você chega ali para carregar o piano, junto com as pessoas que estão trabalhando ali, é uma outra realidade. Você sabe de muita coisa, você sabe o porquê de muita coisa. Você vem com conhecimento técnico embarcado ali do seu curso na faculdade.
Mas na hora que você vai colocar isso em prática, é quando você vê assim, nossa, eu achei que eu tava no 80%, você descobre que tava no 10%, sabe? Acontece em todas as profissões, né? Então, Você sai achando que sabe tudo da faculdade. exatamente. Então, assim, é uma questão, principalmente, eu posso falar mais dessa fase, né? Não tem tanto tempo assim que eu me formei também. Então, essa fase é de conseguir entender e ir atacando de forma estratégica aquilo que você precisa de aprender para dar velocidade naquilo que você precisa aprender. Eu não tenho o tempo que meu pai teve para aprender tudo que ele aprendeu até agora. Então, é exatamente essa estratégia, é grudar aqui do lado dele e pegar o máximo de conhecimento para ir cortando o caminho, né, de algumas coisas. Não existe uma forma melhor, pelo menos eu não encontrei uma forma melhor de fazer isso. Não existe uma forma melhor de você se inteirar do que é o negócio da família, de você se inteirar do que é que está acontecendo no campo, a não ser se envolver. Você tem que se envolver com a colheita, você tem que se envolver com o plantio. Não é só ficar no escritório, tô vendo o relatório aqui, tô vendo se tá tudo certo, se não tá. Tô acompanhando aqui o GPS da máquina lá em tempo real. Pra mim, não, eu acho que isso não é se envolver da forma como poderia. Eu acho que a gente aprende muito mais rápido e com mais propriedade quando a gente vai lá ver o que está acontecendo, se envolve para aprender de fato como é que as coisas são. E aí, a partir daí, a gente começar a desenvolver um olhar crítico do que está certo, do que não está. Às vezes a gente está chegando agora, a gente olha e fala, nossa, mas será que não tem jeito de melhorar isso aqui? Aí tem aquilo, né? Nossa, mas a gente sempre fez assim, não vamos mudar, não. Não da parte dele, não da parte dele. Mas, às vezes, quer mudar alguma coisa ali, sempre foi desse jeito. Então, eu falo, não, mas vamos tentar. Se não der certo, a gente volta, né? Para o que sempre foi. Então, assim, eu acho que o desafio é mais nessa linha de conseguir se organizar a ponto de conseguir alavancar aquilo que você precisa aprender, a ponto de você conseguir ir tomando as decisões de uma maneira mais rápida. De começar a se envolver ali de uma maneira mais rápida também, entender o que precisa, quando precisa. E tem coisas que daí só o tempo, né? Não tem como acelerar coisas que daí só E é bom vem que com o seja tempo. só o tempo, né? É difícil de entender. Quando você tá vivendo ali, é difícil de você aceitar que você precisa de esperar o tempo passar para aquilo amadurecer. Mas é necessário. No fim das contas, não tem muito como Lá fazer. na frente você vê que foi bom, né? Sim. E acho que o que ajuda muito, só um minuto, Luiz, é o fato do você ter um pai aberto à inovação, né? Sim, Que muito. prejudica muitas vezes as sucessões é o pai fechado, né, ao processo de inovação e entra um filho querendo inovar. E aí eles começam a ter conflitos, né? Exatamente, Marina, eu ia entrar falando exatamente isso. Uma coisa que eu aconselho também, né, para quem quer fazer uma sucessão, deixa em alguns momentos até errar. Você tem que estar preparado. Dentro do seu planejamento, tem que ter uma margem até de erro do seu sucessor. Por quê? Porque se você não deixar ele errar em algum momento, também ele não vai aprender, porque os erros, muitas das vezes, é um aprendizado. Então, assim, a partir do momento que eu decidi que as minhas filhas serão as minhas sucessoras, não adianta eu ficar segurando. Eu tenho que deixá-las trabalhar. Eu tenho que ser aberto para aquilo que elas queiram trazer de inovação, daquilo que pode melhorar. E eu sempre digo, olha, eu trabalho com a pecuária. A geração futura dos meus animais tem que ser melhor do que essa que eu tenho hoje. Sim. Por isso chama genética, evolução genética, não é? Então, o que eu digo, os filhos têm que ser melhor que os pais. A Bianca, a Ana Carla, que é minha outra filha, elas têm que ser melhor que eu. Porque se não for, tem alguma coisa errada. Porque na minha geração, olha, imagina, esse ano, né, nossa 23ª safra, imagina a minha primeira safra para essa 23ª, 20 e tantos anos se passaram. Meu Deus. O tanto de tecnologia, tanto de coisa que mudou, imagina se eu tivesse lá, não, eu tô aqui, não vou mudar, do mesmo jeito que eu tivesse conduzindo os meus canaviais hoje da mesma maneira que eu conduzia 20 anos atrás.
Imagina. Meu adubo é o mesmo. Adubo é o mesmo, meu implemento é o mesmo. Não quero saber de tecnologia. GPS, então, pelo amor de Deus, aqui ninguém dá conta de mexer com GPS, não vou comprar isso aqui, não vou pôr isso aqui de jeito nenhum. Não é isso, aqui, de novo, treina as pessoas, não é? Agora, a partir do momento que você definiu e decidiu que você vai ter uma sucessão, cara, vai desapegando daquilo e vai passando para a sucessão. Não tente travar a sua sucessão, porque aí também o negócio não vai dar certo. Em algum momento, talvez por falta de experiências, a Bianca está chegando agora, né? Já está com 3 anos que você está comigo, Bianca? Terceira safra. Terceira safra. Óbvio que ela tem muito o que aprender, então tem certas coisas que às vezes se ela trazer para mim, eu vou dizer para ela o porquê não e explicar para ela o porquê do não. O que pode acontecer se a gente fazer isso aqui agora ou não, vamos esperar mais 1 ano, vamos esperar mais 2 anos, mas mesmo que eu veja, cara, esse negócio aqui tem sentido, vou deixar ela fazer. Deixa ela tocar, deixa ela fazer, vamos ver o que vai acontecer. Ou vai adaptando. Ou vai adaptando. Agora, se você definiu-se que tem uma sucessão e você não abrir para que a sucessão toque Não e vai. fica travando ou fica repreendendo, aí você não vai ter sucesso a sucessão. Você tem que soltar. Quando ele tem que soltar o bichinho. Ó, se vira aí, não é? Ô, Vai Flávio, errar, você vai. vê por aí é o caso do Luiz aqui com a Bianca e depois com a Ana Carla. É um exemplo? Vixe, é um exemplo. Acho que trabalhar em família hoje, ter essa Você é um caso oportunidade, também, né? Tua A gente família, vem né? disso aí. Então já passamos por isso aí. Meu pai, nas devidas proporções, é igual o Luiz, também delegou pra gente. Deixou, sabia quando podia errar, onde podia errar. Eu brinco que Sempre ele inovou, né? sempre só via as coisas certas, ninguém falava nada, mas via as coisas erradas, né? E tinha os puxões de orelha. Com isso você vai aprendendo, dentro daquela margem de erro possível de se errar, e é o jeito da gente crescer, né? Então, eu cresci assim, dentro da família, desse legado. Eu vejo que o exemplo dele, você vai no escritório, é a esposa do Luiz que está na chincha, é a cunhada que está na outra sala, é o genro na outra, é as meninas já vindo aí no... Então isso é importante, dá segurança. Você vê a segurança que ela tem, a Bianca deu para perceber, tá trocando o pneu do carro andando, né? Que nem diz o outro. Mas ela tem que se virar, mas imagina a segurança que ela tem com o Luiz, com experiência dessa, nem poder dar esse respaldo. Então ela sempre tem alguém a recorrer e isso vai dar essa força para ela continuar e, logicamente, vai ficar melhor que o pai, né? Vem nessa pegada. Com Então, 3 safras só, o nível de confiança, né, que a Bianca tem é... E hoje é um exemplo, eu falo assim, verdade. é uma dificuldade das sucessões Pegou um hoje. ciclo de cana inteiro ainda. Não, inteiro, exatamente. Tem uma safra. Não deu Então eu vejo a dificuldade das sucessões hoje, mas nas famílias, justamente isso. A gente não sabe, do mesmo jeito que o Luiz falou aí, eu nunca tive uma pressão do meu pai para ser agrônomo, para ir para a fazenda, mas sempre eu estava agarrado na cinta dele. E a gente tenta fazer isso com os meninos, e cada dia a gente vê que está mais difícil a distância, pelas outras oportunidades que tem aí, é um celular, é um shopping, é um brinquedo, a coisa muda um pouco, né? Eles não têm essa pegada, nós não tínhamos essas outras oportunidades, então você não pode exigir, igual o Luiz falou, você tem que fazer a sua parte, levá-los, oportunizar, se eles quiserem, que bom que será para a família, para o agro, para o Brasil, né? Porque a essência nossa realmente é agrícola. Então eu vejo um exemplo e que tenha que, o máximo, fazer a força para que isso seja perpetuado da melhor forma possível. É isso aí.